nós estaremos, nesses dias, considerando algo sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Seu trabalhar, seu falar, seu agir, seu trabalho naqueles que o Senhor resgatou, para que então seu testemunho e sua glória resplandeçam na sua igreja. Absolutamente não há outra finalidade no trabalhar do bendito Espírito Santo. Então, que o Senhor nos ajude, nos socorra, nos dê graça, unção, luz para todos nós, aos irmãos que ouvem, a mim que falo, para que Ele seja honrado e não encontre entre nós nenhum tipo de obstáculo, irmão, nenhum tipo de incredulidade, nenhum tipo de distração, nenhum tipo de resistência, mas encontre corações com portas abertas. Isso o Senhor espera de nós. Essa responsabilidade é nossa diante dEle e principalmente diante da sua palavra, para que Ele encontre então um caminho direto aos nossos corações e então possa nos falar particular e corporativamente aquilo que está no seu coração. Vamos ter uma palavra de oração juntos e mais uma vez suplicarmos ao Senhor que nos auxilie, que nos conduza. Senhor, com toda gratidão, nós nos colocamos aos teus pés. Tu és nosso maravilhoso provedor. Tu és o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória. Então, por isso, nós suplicamos que nessa noite, o Senhor mesmo tome a palavra que o Senhor inspirou e sopre renovadamente aos nossos corações. Aplique pela tua graça e poder aos nossos corações. Nos ajude para que recebamos a tua palavra como uma assembleia viva, Senhor. Recebamos nos nossos corações com portas abertas. Acolhamos a tua palavra misturando com fé, para que o teu ganho, tua face, tua glória resplandeçam em nós e na tua igreja aqui em Campo Grande. Nós confiamos tudo ao Senhor. Nós dependemos inteiramente da tua provisão. Nós não confiamos em nós mesmos, Senhor, nem mesmo no depósito que já temos nos nossos corações, mas nós confiamos em Ti, ó bendito Espírito Santo, para que a luz possa brilhar e nós tenhamos uma noite de céus abertos. Assim, apresentamos ao Senhor nossas vidas, Tua palavra e este tempo, no nome doce do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir então nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 36. Vamos ler 2 versos, Ezequiel capítulo 36, um capítulo conhecido dos irmãos e que será de nossa consideração breve agora no início. Ezequiel 36, vamos ler os versos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Mais um texto em Efésios capítulo 1, por favor. Efésios capítulo 1, vamos ler os versículos 17 e 18. Efésios capítulo 1, nós temos, pela graça do nosso Senhor,
registradas algumas orações do apóstolo Paulo. Graças ao Senhor, nada contra os preciosos tratados teológicos, mas nós temos, através da vida de Paulo, cartas e não tratados. E nas cartas, nós conhecemos a Paulo mesmo, suas experiências, suas angústias, seus anelos. Então, nós temos cartas tão pessoais. Nós temos o apóstolo Paulo citando nas suas 13 epístolas mais de 70 irmãos, nominalmente. Isso é impressionante. Como esse homem de Deus aprendeu pelo Espírito a viver uma vida de dependência do povo do Senhor e do seu povo. Então nós temos preciosas cartas. Então, Efésios, nós temos uma preciosa oração do apóstolo Paulo. E ele começa no verso 15 dizendo assim: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E o verso 17 e 18, então, mais especificamente. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória nos santos, e continuando, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que maravilhoso. Esses dois textos, por hoje, nos ajudam como um pano de fundo para aquilo que pretendemos, então, compartilhar nesses dias. Irmãos, a maior dádiva da igreja, a maior dádiva sua e minha como cristãos, é sermos habitados pelo bendito Espírito Santo. Da parte do Senhor, o Espírito Santo veio morar em nós. Essa é, sem dúvida nenhuma, a bênção mais distinta dentre todas as que nós temos apresentadas no Novo Testamento. O Espírito Santo de Deus veio morar em nós, habitar em nós. Que maravilhoso! Na medida em que o Espírito Santo de Deus teve no homem Jesus uma experiência que até então não havia tido, uma experiência com a natureza humana. Então, assistindo o Senhor Jesus em toda a sua vida, ele recebe da parte do Pai a promessa e derrama, como o apóstolo Pedro diz no início do livro de Atos: isto que vedes e ouvis. Quando nós abordamos esse tema, irmão, nosso encargo não é avaliarmos as diversas correntes que nós temos, porque infelizmente nós temos diversas correntes. Nós temos aqueles que são mais da esquerda e nós temos aqueles que são mais da direita. Diversas correntes para vergonha do testemunho do Senhor. Mas nosso encargo, enquanto avaliarmos isso, é que o Senhor gere no seu coração e no meu uma súplica. Senhor, nos auxilia para que nós sejamos levados a entrar em uma visão e uma experiência mais profundas da plenitude, da habitação do Teu Espírito em nós. Então, esse é nosso desejo, que pela graça do Senhor, nesses dias, Ele fale um pouco mais aos nossos corações a respeito da pessoa e da obra do bendito Espírito Santo. Irmão, quando o Senhor Jesus, Ele, no início da sua caminhada, Ele se encontra com um importante fariseu,
possivelmente um dos membros do Sinédrio, Nicodemos, um importante fariseu que procura o Senhor Jesus à noite, às escuras. E o Senhor tem uma conversa muito significativa com ele. Antes de nós entrarmos propriamente nisso que o Senhor Jesus faz, eu queria dizer para você que esse tema, a pessoa e a obra do Espírito Santo, foi alvo, nos primeiros 5 séculos da história da igreja, de terríveis investidas do diabo para que a igreja perdesse a bênção, a glória e a clareza a respeito dessa verdade. Essa, sem dúvida nenhuma, dentre outras. Por exemplo, o diabo se levantou com toda ferocidade com relação à encarnação do Verbo. Se você já se dedicou a estudar a história do pensamento cristão, você vai ver isso com clareza. Ele se levantou com fúria para que fosse abalado do seio, do coração da igreja, a clareza de que nosso Senhor Jesus é homem, 100% homem e 100% Deus. Onde está a beleza e a graça e a grandiosidade da bênção que nós possuímos por esse fato? Ele só pode salvar aquilo que ele assumiu. Se ele não fosse homem como você, ele não poderia salvar você. Graças ao Senhor, porque pela sua misericórdia, o Senhor levantou homens naqueles primeiros 5 séculos, para que essa verdade fosse preservada. Não foi diferente com relação à pessoa e obra do Espírito Santo. Muitos se levantaram para que isso fosse removido, abalado do seio, do entendimento e do coração da igreja. Agora, qual é o problema 20 séculos depois? O problema é que, depois de tanto tempo, a igreja tem perdido a compreensão mais essencial de quem é o bendito Espírito Santo e qual é a sua obra. Irmãos, em poucas palavras, nós precisamos recuperar entre nós o fato de que o Espírito Santo não é um recarregador de baterias espirituais. Não é que nas reuniões você vem, então, tão desanimado, se achega e senta aqui, porque você tem vivido dias tão difíceis, e então o Espírito Santo é aquele soprador de brasa. Ele sopra você para que você se aqueça um pouco mais. Nada disso. Ele nem mesmo é aquela força que você precisa para caminhar, para responder, para obedecer, para se dedicar ao Senhor. Absolutamente. O Espírito Santo é Deus. Absolutamente isso tem que estar claro nos nossos corações. Ele é Deus. Existem alguns no nosso país dizendo que não é correto nós orarmos ao Espírito Santo. Irmão, eu queria te dizer que não só é correto, como é necessário que você clame ao bendito Espírito Santo. Existem alguns se levantando no nosso país para dizer que nós não devemos orar ao Espírito. Mas eu queria te dizer, repetindo, que nós não somente devemos, mas necessitamos de clamar ao Espírito Santo. Ó bendito Espírito Santo, vem e visita a tua igreja. Vem sobre nós, desce, enche-nos, revela-nos, ilumina-nos, assim como o apóstolo Paulo acabou de orar e você leu aí. Que sejam iluminados os olhos do seu e do meu entendimento. Que sejam iluminados os olhos do seu coração. Irmão, quem faz isso? Essa é a obra de quem? Do bendito Espírito Santo. Que o Senhor recupere isso entre nós. Voltando então no que o Senhor Jesus faz com Nicodemos, é muito significativo. O Senhor se encontra com aquele homem e diz algumas coisas interessantes, porque com relação à pessoa e obra do Espírito, existem muitas coisas que nós não conseguimos e nem precisamos explicar.
Mas, irmão, o que nós necessitamos é que o nosso coração esteja aberto para que o Senhor, então, tenha caminho para falar aos nossos corações e trazer para nós aquilo que já é nosso em Cristo Jesus. O que o Senhor Jesus realizou é comunicado a você e a mim pelo bendito Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para Colossenses capítulo 1, por exemplo, o apóstolo Paulo, no verso 13, 14, ele diz assim: nós fomos libertados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é um fato eterno, realizado onde? Na cruz do Calvário. Por quem? Pelo homem Jesus. Ele nos libertou, nos retirou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso foi realizado pela segunda pessoa da Trindade, aquele Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que decidiu nos conselhos eternos assumir a posição de cordeiro. E como cordeiro foi àquela cruz e realizou uma obra completa, não restou nada. Quando ele estava naquela cruz, ele não disse: eu fiz quase tudo e vocês façam o resto. Eu fiz uma parte, mas ele disse: tetelestai, está consumado, e nada restou. Mas, irmão, veja, o fato eterno, ele precisa ser comunicado ao seu e ao meu espírito. Então ele nos deu, pela sua graça, fé. Qual é a definição de fé na Bíblia? A palavra grega para fé o significado é unir-se. O significado da palavra fé no grego é unir-se. Então ele gerou, pela sua graça, fé nos nossos corações. Quem faz isso? O bendito Espírito Santo. Com que finalidade? Que você e eu, nós possamos nos unir ao nosso bendito Salvador, de modo que aquilo que é verdade na obra que Ele realizou, seja uma experiência vital para você e para mim, e você possa viver como alguém que foi libertado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Que maravilhoso, irmão. É a isso que o Senhor tem nos chamado. Então o Senhor Jesus, ele olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, os nascidos do Espírito, em João 3, você se lembra? Eu vou só citar o texto, a referência é João capítulo 3, para aqueles que estão anotando. O Senhor Jesus, ele diz assim: Nicodemos, os que são nascidos do Espírito, eles são como o vento. Você se lembra? Ele diz assim: o vento sopra onde quer, nós não sabemos para onde ele vai nem de onde ele vem. Assim são os nascidos do Espírito. Por quê? Porque tem muitas coisas relacionadas ao Espírito que nós não saberemos explicar, irmão. Mas nós não necessitamos de explicar, nós necessitamos de crer, nós necessitamos de unirmos nosso coração ao dele, porque qual é a obra, se nós fôssemos resumir em uma palavra, qual é a obra do bendito Espírito Santo? O Senhor Jesus disse isso em João 14 e 16, ele vai definir para nós, lá ele diz assim: ele me glorificará. Se nós fôssemos resumir, qual é a obra do Espírito Santo? O que ele faz? Ele me glorificará, porque há de mostrar aquilo que é meu. Você percebe, irmão? O Espírito Santo não tem outro assunto, o Espírito Santo não tem outro encargo, o Espírito Santo não tem outro anelo. O foco, tudo que ele fará, toda palavra que ele inspirou, ela tem um único encargo e um único assunto. É por isso que quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis, capítulo 22, nós vemos Abraão indo ao Monte Moriá para sacrificar o seu filho. Ah, irmão, quem inspirou essa palavra? Quem soprou essa palavra? Porque Abraão pôde ser esse maravilhoso modelo. Porque Abraão pode representar Deus Pai e Isaac então representar Deus o Filho.
Por quê? Porque o bendito Espírito Santo soprou essa palavra. Então ele toma homens como nós, inspira esses homens, para que nós tenhamos uma palavra única e com um único assunto. Qual é o assunto da palavra? Cristo e somente Ele. De modo que se você abrir qualquer livro da palavra e isso não for visto por você, irmão, esse único assunto não for visto, qual deve ser a nossa oração? Ó bendito Espírito Santo, nós te suplicamos, revela para nós o assunto da palavra que Tu mesmo inspiraste. Revela para nós as belezas de Cristo em Gênesis. Revela para nós as belezas de Cristo em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, enfim, em toda a maravilhosa palavra, porque esse é o único assunto da palavra. Então, o Senhor Jesus olha para Nicodemos e diz assim, ele usa duas palavras que eu queria chamar a sua atenção, perdão em não abrir o texto, mas é João 3, você procura lá, o Senhor Jesus ele vai dizer duas coisas, ele vai usar duas palavras que têm relação estreita com o ministério do Espírito Santo. Então ele diz assim para Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver, é a primeira coisa que ele diz, ver. Se você não nascer de novo, você não pode ver. Mas ele também diz, Nicodemos, um pouquinho para baixo, se você não nascer de novo, você não pode entrar. Irmão, essas duas palavras têm relação estreita com o ministério do Espírito Santo. Quem nos faz ver o bendito Espírito Santo? Quem lança luz, o bendito Espírito Santo. Irmão, quem torna claro, revelado para você, o bendito Espírito Santo. Qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós entendemos que o ministério do Espírito Santo tem a ver só com a questão da visão. Então nós nos preocupamos apenas em ver. Então nós estamos assim de professores da Bíblia, irmão, percebe? E não é isso que a igreja precisa. Nós estamos assim de irmãos que têm escrutinado e conhecido até mesmo o significado das palavras e pensam que por esse caminho já obtém a bênção. Mas, irmão, eu preciso te dizer que se pelo bendito Espírito Santo nós não formos levados primeiro a ver, porque a visão governa tudo, irmão. Tudo começa com a visão. Nós não somos aqueles que caminham sem saber para onde vão. O Senhor tem, pela sua graça, aberto os nossos olhos. Tudo começa com a visão. E qual é o instrumento do Espírito para tornar as coisas claras para nós? É o holofote de Deus, a Bíblia. É a Bíblia pregada, aberta, com lugar central entre nós, estudada, dedicada, compartilhada. A Bíblia é o instrumento do Espírito para tornar claro para nós as belezas e glórias do nosso amado Senhor. Na medida em que Ele nos faz ver, nós não apenas podemos nos deter nisso. Porque qual é o seu desejo? É que aqueles que viram, entrem. É que aqueles que viram o que é de Cristo, entrem na experiência genuína, real, daquilo que viram. Você consegue perceber a diferença entre uma vida que vamos usar um versículo de Paulo para explicar isso que eu estou tentando te dizer. Paulo diz assim, que havia nos dias de Timóteo, as duas últimas cartas de Paulo foram 1ª e 2ª Timóteo. As duas últimas epístolas que ele escreveu da prisão. Então, ele escreve coisas tão sérias. E ele diz assim, naqueles dias, naqueles últimos dias, haverão homens que terão aparência de piedade. Se você, uma das palavras intercambiáveis, o sentido dessa palavra no original é santidade. Então ele diz assim,
haverão homens que têm a aparência de santidade, mas como ele termina? Negando, contudo, o poder. Você vê a diferença entre aqueles que viram e aqueles que entraram. Você vê? Eu quero citar mais uma referência para você, se você quiser abrir, Salmo 73. É um salmo de Asaf, um precioso salmo. Todos nós conhecemos esse salmo. E se você observar aí, você vai ver que Asaf está vivendo um grande conflito interior. Ele está dizendo assim, nossa, eu estou olhando aqui e os perversos, os ímpios, eles prosperam, a gordura salta dos olhos deles, eles são bonitos, eles estão corados, eles não ficam doentes, ele vai entrando por esse caminho, certo? Agora, o que diz aí no versículo 17, irmão? O verso 17 está no meio do salmo. Se não me falha a memória, tá? Eu não estou abrindo aqui. Se não me falha a memória, no verso 17 ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus e me deparei com o fim deles. Irmão, você vê como nós precisamos entrar? Você acha que Asaf não sabia de tudo da parte de Deus que é justo, verdadeiro, que é um Deus que trata com misericórdia os seus, usa de justiça para com todos os ímpios? Você acha que Asaf não sabia disso, irmão? É claro que ele sabia. O Espírito Santo o inspirou e nós temos um salmo de Asaf aqui. Que maravilhoso. Mas o que ele deixa claro para nós é que há uma necessidade urgente para você e para mim, para que nós não tenhamos uma vida com aparência de piedade, uma vida com aparência de santidade. Nós precisamos entrar. Até que eu entrei e atinei com o fim deles. Qual é o resultado de entrar? Nós não vamos, nosso assunto não é o Salmo 73. Mas qual é o resultado de entrar no santuário? Irmão, o resultado é adoração. Ele entrou. Qual é o resultado? Adoração. Qual é o resultado do Espírito Santo nos fazer ver e entrar? Adoração. Agora, eu queria tomar um versículo para ainda explicar um pouco melhor isso para você, na linguagem de Paulo, para que você veja o eco das palavras do Senhor Jesus, agora na boca de Paulo, em 2 Coríntios 3, um capítulo e um verso possivelmente muito conhecido dos irmãos. 2 Coríntios capítulo 3, ele diz assim, ele vai usar duas palavras diferentes, e eu queria chamar a sua atenção para isso, para que isso fique bem claro para nós, bem claro, até que então nós possamos dar um passo mais nessa noite e vermos um pouco da relação do Espírito Santo com o homem Jesus. Agora, veja o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim, e todos nós, esse é um capítulo maravilhoso, irmão. É esse capítulo 3, nesse capítulo 3 é um dos mais preciosos capítulos a respeito do Espírito Santo em toda a Bíblia. Junto com Romanos 8, talvez sejam os capítulos mais preciosos a respeito do Espírito Santo na teologia, vamos chamar assim, paulina, na teologia de Paulo. Nesse capítulo ele vai dizer que nós recebemos o ministério do Espírito. Ele vai dizer isso no verso 8. Nós recebemos o ministério do Espírito. Sabe com que finalidade? A finalidade do ministério do Espírito é fazer com que a glória da face, a glória de Deus que brilha na face de Cristo, agora brilhe na sua e na minha face. Porque, irmão, quando o Senhor ele olha para Cristo, Ele nos vê em Cristo, graças ao Senhor. Quando Ele olha para Cristo, Ele nos vê incluídos nele, nós fomos aceitos, salvos. Mas quando Ele olha para nós, o que Ele deseja ver? Ele deseja ver Cristo em nós. Quem pode
gerar em nós essa imagem. É uma palavra que ele usa aí. É uma palavra muito importante dos escritos de Paulo. Por quê? Porque naqueles dias de Paulo, os gnósticos usavam muito essa palavra. Imagem. O sentido dela no original é uma imagem, é como um anel de selar que gera uma imagem perfeita. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, pela graça de Deus, nós recebemos o ministério do Espírito, com a finalidade de que Ele escreva nas nossas vidas a sua carta. Não é uma carta que agora o Senhor deu a caneta para você escrever, irmão, e o papel em branco para você escrever como você quiser. Não, o Senhor enviou o seu bendito Espírito para que nós sejamos, Paulo em Efésios 4 agora, feitura dele, ou no original, um poema dele. Segundo o capítulo 3, carta escrita pelo Espírito. Para quê? Com que finalidade? A face gloriosa de Cristo possa resplandecer em você e em mim. Você acha isso pequeno, irmão? Você acha que esse chamamento é algo pequeno? Você já adorou o Senhor por esse chamamento? Você já adorou o Senhor pelo fato dele ter te chamado para formar em você a imagem da glória da face de Cristo em você? Então, o apóstolo Paulo vai usar duas palavras que nos lançam um pouco mais de luz, junto com aquelas que o Senhor Jesus usou para Nicodemos, ver e entrar. E isso tem a ver com o ministério do Espírito. Então, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, e todos nós com o rosto descoberto, não mais como Moisés. Você se lembra? O apóstolo Paulo vai fazer esse contraste aí no capítulo 3. Ele vai dizer, olha, Moisés, ele tinha um véu na face. A glória de Deus, ela estava velada por um véu. Mas agora nós recebemos o ministério do Espírito. Não há nenhum tipo de véu na nossa pregação, nenhum tipo de véu nas nossas vidas. Há apenas vidas que dizem para o Senhor, não. Irmão, será que eu e você, nós temos dito sim, Senhor? Ou nós temos dito não, Senhor? Então, o apóstolo Paulo vai dizer, e todos nós com esse rosto desvendado, contemplando, é a palavra que Paulo usa para ver. Quem faz você e eu contemplarmos, irmão? Contemplar não é uma palavra, é uma palavra que Paulo tirou do contexto da astronomia. Ela tem o mesmo significado da palavra considerando, lá de Hebreus. Você se lembra dessa palavra? Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. É a mesma palavra. Contemplando tem relação com ver. Quem nos faz contemplar? O bendito Espírito Santo. Quem toma a palavra quando você e eu, nós estamos assentados e ela tem uma correspondência interior. Por que quando você ouve a palavra, irmão, seu coração se acende? Você acha que você é bacana? Você acha que você é uma pessoa inteligente? Nossa, eu vi o que ninguém viu. Você estava morto em delitos e pecados, absolutamente perdido, mas o bendito Espírito Santo veio a nós e trouxe a nós a vida ressurreta do bendito Senhor Jesus. E então Ele veio morar em nós, para que nós possamos contemplar. Então, quando a palavra é pregada, quando aquilo que é da parte de Deus é falado para você, você tem um correspondente interior. Agora, seu coração se acende. Você fala, opa, isso aí tem a ver comigo. Por quê? Porque o bendito Espírito Santo veio morar em nós. Então nós ouvimos a palavra e a palavra abre para nós uma fresta. Naquele ambiente, naquele reino de realidades espirituais, ele abre uma fresta.
e faz e traz para nós aquela realidade e aplica nas nossas vidas. Que maravilhoso. Contemplando. Mas ele segue, não apenas contemplando, contemplando como por espelho a glória do Senhor. E ele segue, somos transformados. É a palavra de Paulo para o entrar do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus disse assim, aquele que nascer de novo precisa entrar no reino. O apóstolo Paulo está dizendo, aquele que nasceu de novo precisa ser transformado na contemplação de uma face, que então essa face vai sendo formada em nós, de modo que o que se vê em nós agora é a face de Cristo. Que maravilhoso. Então ele vai descrever para nós aí no capítulo 4 isso não é o nosso assunto, irmão, mas eu não posso deixar de te dizer que ele vai descrever isso para nós de uma maneira tão linda. Ele vai dizer assim, olha, Deus que disse de trevas resplandeça a luz. Versículo 6. Ele mesmo resplandeceu nos vossos corações. Quem são as trevas? Quem eram as trevas? Nós e os nossos corações. E Deus disse, sabe aquele haja luz de Gênesis? Ele olhou para você e para mim e disse, haja luz. E a luz da gloriosa face de Cristo penetrou os nossos corações. Então, pela iluminação da glória de Deus na face de Cristo, não tem outro lugar, irmão. Não tem glória de Deus em outro lugar. Percebe? Percebe por que o Espírito Santo tem um assunto? Ele vai iluminar os olhos do nosso entendimento. Com a glória da face de Deus, com a glória de Deus na face de Cristo, não em outro lugar. Não é a glória na igreja. Embora a igreja tenha glória. Mas nós não pregamos a igreja, nós pregamos a Cristo. Porque a igreja na frente de Cristo é a lua na frente do sol. O que acontece quando a lua entra na frente do sol, irmão? Eclipse, trevas. Você percebe? Então o que nós pregamos? Nós pregamos a Cristo. A glória de Cristo na igreja, a beleza de Cristo na igreja, a formosura do corpo de Cristo, as belezas de Cristo, os frutos do Espírito na igreja. Você percebe, irmão? Então, graças ao Senhor por seu trabalhar em nós. Então, finalizando, o apóstolo Paulo diz que de glória em glória, que maravilhoso, esse é o trabalho do bendito Espírito Santo. É de um degrau de glória a um outro degrau de glória. A palavra aí é aquela de Jó. Você lembra? O Senhor fala com Jó de um redemoinho. Porque o que o Senhor queria ensinar para Jó? Jó, a vida, o relacionamento comigo é um relacionamento de glória em glória, ascensional. Ascensional. É por isso que Paulo fala assim, não julgo já havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. A nossa tradução, a maioria dos irmãos diz assim, para o prêmio da soberana vocação de Deus, onde? Onde está a soberana vocação de Deus? Em Cristo. Agora, a melhor tradução seria, não o prêmio da soberana vocação, mas a ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Que maravilhoso. Esse é o seu e o meu chamamento. Agora, vamos seguir um pouco mais, irmão, para que nós podemos ir até que horas, irmão? 10h20 eu posso ir? Então vamos. Nós vamos antes nos lembrarmos, antes de entrarmos então nesse aspecto mais relacionado,
essa relação entre o Espírito Santo e o Senhor Jesus, homem, eu queria que você abrisse num texto em Atos comigo, para que então ele sirva para nós como um passo mais antes de entrarmos nisso. Atos capítulo 10. Você sabe que talvez esses títulos, negritos e tudo mais que você tem aí na sua Bíblia, eles não existem no original. Em alguns casos eles são muito bons, ajudam a entender o assunto, em outros não. Então, nós temos aí diante de nós o livro de Atos dos Apóstolos, foi assim traduzido. Talvez fosse melhor traduzido como Atos do Espírito Santo. Os atos do Espírito Santo na igreja que ele veio habitar, nas vidas que ele veio morar, nas vidas que ele veio formar a imagem de Cristo. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo em Atos capítulo 10. Você sabe que algo muito significativo acontece em Atos 10. O Senhor toma a vida de Pedro. Pedro tinha um encargo mais direcionado aos judeus. Se você abrir o livro de Atos, estudar um pouco, você vai ver isso. Nós temos uma divisão natural no livro. Nós temos capítulos, então, em que são narrados os atos do Espírito na vida de Pedro, através do ministério de Pedro. Nós temos, então, a partir do versículo... no capítulo 9, isso já começa a ser mencionado, mas a partir do capítulo 11, nós temos muda o foco e os atos do Espírito Santo através da vida de Paulo. E uma coisa muito significativa acontece no capítulo 10, se nós observarmos. Por quê? O apóstolo Pedro, ele é levado a uma casa, a casa de Cornélio. E isso chama muita atenção, porque Cornélio era um gentio, irmão. Um judeu, deixa-me dizer uma coisa para você, um judeu nunca entra na casa de um gentio, nunca. Então, o que está acontecendo aqui já chama muito a nossa atenção, porque o apóstolo Pedro está entrando na casa de Cornélio, um gentio. E o que o Senhor faz ali, veja, abre portas para o que ele ia fazer através de Paulo, porque através de Paulo o evangelho atinge os gentios. Mas o Senhor precisava abrir essa porta, não através de Paulo, porque a assembleia, o testemunho do Senhor em Jerusalém, teria muita dificuldade com o acréscimo na igreja de Deus dos gentios, se isso não fosse aberto através das mãos de Pedro. Porque Pedro é uma figura importante. Por que estou dizendo isso? Apenas para que você veja como o bendito Espírito Santo é detalhista, irmão. Detalhista. Então ele toma a vida de Pedro, e Pedro está aí dentro da casa de Cornélio. Então meu objetivo agora é dizer para você, citar para você algo que acontece na casa de Cornélio, porque é impressionante. Você sabe que desce aquele lençol, aqueles animais, e o Espírito fala para Pedro assim: Pedro, mata e come. Aquilo é quase que quase que Pedro tem um infarto ali, porque ele é um judeu, um bom judeu, e ele olha aquilo, e ele, com todo o seu judaísmo forte ainda, ele diz assim: não, Senhor, impossível, como eu vou comer esses animais imundos? E o que o Senhor estava querendo mostrar para Pedro? Que ele, o Senhor, havia separado aqueles que ele estava mandando que Pedro comesse. Então ele diz assim para Pedro: Pedro, não considere imundo o que eu separei. Que maravilhoso. E então Pedro está na casa de Cornélio, e o que acontece, irmão? Eu queria chamar a sua atenção para o verso 44. Pedro então está na casa de Cornélio, ele já tinha entendido, e então ele está pregando, e que pela graça do Senhor isso aconteça conosco nesses dias aqui. Esse precisa ser o nosso desejo. Então, a partir do verso 44 diz assim: ainda
Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Irmão, é como se o Espírito Santo tivesse interrompido Pedro. Falado, Pedro, pode parar de falar, e desceu sobre aqueles que ouviam a palavra. Então que nós clamemos para que Ele venha sobre nós. Para que Ele venha sobre nós. Com que finalidade, irmão? Só tem uma finalidade. Ah, mas Ele veio sobre aqueles irmãos no Pentecostes e eles falaram em muitas línguas. Maravilhoso, com uma finalidade, irmão. E como isso tem sido distorcido no meio do povo do Senhor? Sabe por quê? Porque nós olhamos para a característica miraculosa do dom de línguas. E nos esquecemos que o apóstolo Paulo diz assim, eu prefiro, na reunião pública, falar uma palavra que todos entendam, do que 1000 palavras em outra língua, que só eu entenda. Que maravilhoso, irmão. Por que o apóstolo Paulo faz isso? Porque ele era alguém que estava sujeito ao senhorio do bendito Espírito Santo. E ele sabia que a única finalidade do dom é glorificar a Cristo. Compreende? Ele sabia, mas nós muitas vezes não sabemos. Nós queremos algo para glorificar a nós. Porque isso confere a nós um certo status tão inadequado, como se poder de Deus fosse algo que Deus dá para você usar como você acha, irmão. Eu queria sugerir algo para você. Ninguém usa o poder de Deus. É o poder de Deus quem usa aqueles que Ele deseja. Compreende? Poder de Deus não é algo que Deus te dá para que você faça o que você achar melhor. É o poder que nos toma e nos usa. Que maravilhoso. Então, nós temos aí, o que eu queria destacar para você aqui? A interrupção do Espírito Santo, irmão. Você vê? Muitas vezes nós estamos aqui falando e falando e falando, sem que no nosso coração haja um clamor e uma sujeição a Ele. Então Ele veio interromper o Pedro. E que seja esse o nosso clamor, irmão. Que seja esse o nosso clamor. Oh, bendito Espírito, nos interrompe quando Tu quiseres. Esse é o Teu povo, Tua Assembleia. Tu tens aqui toda a primazia, um lugar de senhorio. Comunica para nós aqui o encabeçamento de Cristo. Comunica para nós aqui a liderança de Cristo. Nos faz experimentar isso, compreender isso, viver isso. Compreende? Então, nós vamos dar um passo mais. Nós não chegamos nem no meio aqui. Mas vamos lá. Nós vamos seguir, irmão, mostrando algumas, me permita ir um pouco mais rápido, mas citando para você alguns textos que vão nos ajudar a ver a relação do Espírito Santo com o homem Jesus. Qual é a nossa finalidade? Ele é o nosso assunto, é olharmos para Ele. Mas também olharmos para Ele, para que fique claro para nós o que o bendito Espírito Santo deseja fazer em homens como nós. Então, em Mateus capítulo 1, vamos abrir lá que esse é um versículo importante. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso 20. Tem uma expressão aí que eu gostaria de chamar a sua atenção. Mateus capítulo 1, verso 20 diz assim: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado, preste atenção, o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
Irmão, a primeira coisa que precisamos perceber aqui é que, desde a encarnação do Verbo, a encarnação do Senhor Jesus, o Espírito Santo agiu formando um corpo para Ele. Sabe aquele gerar do nada? Aquele chamar a existência daquilo que não existe? É exatamente o que está acontecendo aí. E aqui eu preciso dizer algo muito significativo para você, para a sua meditação. Irmão, eu não sei como você vê, mas queria dizer algo aqui importante para nós, na nossa compreensão a respeito do nosso Senhor Jesus e do bendito Espírito Santo. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que essa frase quer dizer? Muita coisa. Dentre essas coisas, quer dizer que não houve nenhuma participação genética de Maria na formação do corpo humano de Jesus. Não houve nenhuma participação genética de Maria na formação do corpo humano do Senhor Jesus. Maria é uma preciosa serva do Senhor. Maria obteve a honra de servir ao Senhor da maneira que está relatado aí. Mas com toda reverência eu queria te dizer que ela ofereceu o seu ser para que fosse formado no seu ventre um ente santo, do Espírito Santo. Então nós precisamos de 2 textos aqui para fortalecer o que eu estou te dizendo. Vamos primeiro ao Salmo 40 e depois a explicação do Salmo 40 lá em Hebreus. Então vamos lá, Salmo 40, vamos ler os versos de 6 a 8. Salmo 40, os versos de 6 a 8, dizem assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste ou furaste os meus ouvidos. Davi está fazendo alusão àquilo que o escravo que desejava permanecer com o seu senhor, depois de ser livre, ele precisava dar um testemunho público. Ele dizia: eu amo ao meu senhor, a minha esposa e os meus filhos, e eu não quero sair livre. Que maravilhoso. Então ele permanecia, ele dava um testemunho como se ele estivesse dizendo assim: eu reconheço que o melhor lugar, o lugar mais seguro para mim, é a casa do meu Senhor. É estar aos pés do meu Senhor. Ele controlar a minha vida, porque o lugar mais perigoso para mim é a minha própria mão. Então, Davi diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não os requeres. Então eu disse: eis aqui estou. E lembre-se que isso é absolutamente voluntário. Nós dissemos para você que o Senhor Jesus se apresentou nos conselhos eternos para ser cordeiro. Ele se apresentou voluntariamente. Então, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-te, veja isso, irmão, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Agora vamos para Hebreus 10, porque o autor de Hebreus vai explicar exatamente esse salmo, porque ele é citado lá. Hebreus capítulo 10, para nós completarmos esse primeiro ponto e seguirmos. Hebreus capítulo 10, versos de 1 a 5. Diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos
bens vindouros. Essa não é a melhor tradução. A melhor tradução seria tem sombra das coisas que têm realidade, do que tem realidade. Então, a lei era uma sombra das coisas que têm realidade. Então ele continua, não a imagem real das coisas. A lei não tem a imagem real, ela é uma sombra daquilo que tem realidade. Então ele continua, nunca jamais ela pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano a ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Ele está dizendo, olha, se a lei tivesse realidade, o sumo sacerdote ia oferecer o sacrifício uma vez e ele ia purificar a consciência e não precisava ficar marcando o aniversário do pecado. Todo ano ele tinha que renovar o sacrifício e todos os dias, para cada um daqueles que fossem ao santuário. Mas o dia da expiação, uma vez por ano, o aniversário do pecado do povo, né? Então, ele continua e diz assim, entretanto, nesse sacrifício faz recordação de pecados todos os anos, é o que eu estou acabando de dizer. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, aqui o assunto é sério, irmão. Porque quando... Preste bem atenção no que eu vou te dizer, olha aqui. Quando o Espírito Santo diz a José que o que foi gerado em Maria é do Espírito Santo, ele está tocando num fundamento do perdão de pecados. Então, ele diz assim, é impossível que o sangue de bodes e de touros remova pecados, por isso... Ao entrar no mundo diz, então ele está explicando agora o Salmo 40. Então ele diz, ao entrar no mundo, essa palavra do autor de Hebreus tem a ver com aquele momento em que o Senhor da história entrou na história. Aquele momento em que o Senhor Jesus, que é eterno, assumiu natureza humana no ventre da Virgem. Compreende? Então, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes. Veja o que ele diz agora, irmão, porque o autor de Hebreus está explicando o texto do Salmo. Porque no Salmo diz assim, sacrifício e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. O autor de Hebreus diz, sacrifícios e ofertas não quiseste. Um corpo me preparaste. O corpo do Senhor Jesus foi formado pelo bendito Espírito Santo. Ofertas e holocaustos, não te deleitaste em ofertas e holocaustos pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então o Senhor Jesus assumiu natureza humana, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ora, irmão, são expressões muito curiosas quando usadas a respeito de Jesus. Porque o autor de Hebreus vai dizer que ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Como assim aprendeu a obediência? Ele é Deus. Ele conhece a obediência por completo. Mas como aprendeu? Ele foi como homem crescendo e sendo aperfeiçoado na obediência. Que maravilhoso. Então, nosso Senhor Jesus, ele tem seu corpo formado pelo Espírito. Segundo aspecto, e esse é o primeiro, 30 anos se passam. Vamos dar um salto de 30 anos. Então, 30 anos se passam, são anos em silêncio, podemos assim dizer. Nós só temos o relato de Lucas, que narra um pouco daquela infância do Verbo eterno de Deus. Mas por que com 30 anos? Então nós temos o relato da descida do Espírito Santo, né?
em João, vamos para João agora. 30 anos depois daquele corpo me formaste. Então, 30 anos depois, nós estamos no início do livro de João agora, deixa-me localizar. Perdão, irmão. Lucas, não João. Início do livro de Lucas, capítulo 3. Me desculpe. Nós estamos, então, 30 anos depois daquele breve relato da juventude, infância do Senhor Jesus, aquele episódio com os doutores no templo, ensinando. Então, quando ele está com 30 anos, interessante, por que 30? Por que 30? Porque 30 anos é a idade da maturidade do judeu, mas não só isso. 30 anos é o início do serviço ministerial de todo sacerdote. Nenhum sacerdote começava a oficiar com menos de 30 anos, só com 30 anos. Ninguém entrava para o sinédrio com menos de 30 anos. É por isso que nós sabemos que Paulo tinha por volta de 32, 33 anos, quando ele foi encontrado pelo Senhor na estrada de Damasco. Porque ele já era membro do sinédrio. Então ele tinha mais de 30 anos. E ele morreu com 65 anos no Império de Nero. Então nós sabemos que ali perto dos 30 anos, o Senhor, então, encontra Paulo com seus 30 e poucos anos. Mas aqui o Senhor Jesus, com 30 anos, então, ele está no Jordão, irmão. Aquela sepultura do Jordão, porque o Jordão no hebraico, qual é o sentido da palavra Jordão? Descendo. Especificamente, descendo. Agora, Jordão na Bíblia é uma figura de morte. Jordão fala de morte do eu. Jordão tem a ver com o trabalho da cruz. Você se lembra quando os israelitas estavam diante da terra de Canaã? O que eles tiveram que atravessar, irmão? O Jordão. Porque se a cruz não alcançar lugar em nós, para operar e nos ensinar esse caminho do negar-se a si mesmo, nós não desfrutaremos das riquezas insondáveis de Cristo. Porque aqueles inimigos, o Jebuseu, o Girgazeu, o Eteu, o Ferezeu, eles estão aqui, dentro do seu coração. Esse tanto de eu, é eu para todo gosto. Se eles não forem vencidos, nós não desfrutaremos das riquezas insondáveis de Cristo. Quem faz isso? O bendito Espírito Santo aplica a cruz, a obra da cruz, e nos ensina a andar pelo caminho da cruz, para que então nós aprendamos que aquele que quiser ser seu discípulo, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser achar a sua vida, e você sabe que ali é vida da alma, aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que a entregar, achará a vida. E aí nós sabemos que vida, no final do versículo, é diferente de vida no meio. O João Ferreira de Almeida traduziu tudo por vida. Mas nós sabemos que a primeira vida é psique no grego, é vida da alma. E a última vida é zoé. E zoé é vida de Deus, é vida incriada. Então olha que troca maravilhosa que o Espírito Santo faz em nós. O apóstolo Paulo chama isso de despir do velho e revestir do novo. Maravilhoso. Então, o Senhor Jesus, com 30 anos, ele está naquela sepultura do Jordão, mas ele não tem pecado, irmão.
Ele não tem do que se arrepender. Você já pensou nisso? Porque quem descia ao Jordão era para ser batizado por João, não é isso? O Batista. Agora, você já imaginou João olhando aquela fila? De repente chega na frente dele o Verbo eterno de Deus. Ele não tem pecado. João não poderia ter outra reação, irmão. O que João diz para ele? Você vem a mim para eu te batizar? Mas eu é que preciso ser batizado por ti. Então o que o Senhor diz para ele, você lembra? João, importa que se cumpra toda a justiça. Sabe o que ele quis dizer com isso? João, eu estou me identificando com vocês. Eu estou me identificando completamente com vocês. Então o Senhor Jesus entra naquela água. Todos que levantavam daquela água, eles levantavam confessando pecados. Mas o Senhor não tinha nenhum pecado a confessar. Porque nele não há pecado nenhum. Então ele se levanta e o que acontece? O Espírito Santo, e nós vamos encerrar com isso, amanhã nós seguimos. O Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Irmão, que maravilhoso. Sabe por quê? Porque o que nós temos aí é a pomba repousando sobre o cordeiro. O que nós temos é o bendito Espírito Santo descendo sobre um único lugar seguro que havia na face da terra. E por que o bendito Espírito Santo pode descer hoje sobre você e sobre mim? Porque Ele dividiu sua vida preciosa conosco. Então Ele pode encontrar um lugar seguro para repousar em nós. Você vê isso, irmão? Você vê como é necessário que Ele trabalhe em nós para retirar o que é nosso, para formar o caráter de Cristo, para que Ele tenha um lugar de morada permanente, para que Ele tenha um lugar onde seu senhorio é plenamente reconhecido, onde sua voz é identificada. Sabe por quê? Porque as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Agora, quem revela o timbre dessa voz para você e para mim, irmão? Você conheceu o Senhor Jesus pessoalmente? Mas quem pode revelar o timbre dessa voz para você e para mim? O bendito Espírito Santo. Irmão, nós temos uma figura no Velho Testamento que nos ajuda a entender isso aqui. Eu não posso abrir os textos, mas quero relatar para você. Você se lembra que quando o Senhor julga nos dias de Noé, as águas estavam baixando já perto dos 40 dias, e Noé solta um corvo e uma pomba. Você se lembra? Ele solta um corvo e o corvo não volta. Sabe por quê? Porque corvo gosta de carniça. E estava cheio de cadáveres. E ele não retorna. Mas a pomba retornou. Porque a pomba não pousa em qualquer lugar. A pomba só pousa em lugar seguro. Seguro. Então ela retornou para Noé. Então, passado mais alguns dias, Noé solta a pomba de novo, você se lembra? E ela vai e traz no bico um ramo novo de oliveira. Por que oliveira, irmão? Porque o bendito Espírito Santo queria deixar claro para nós que Ele deseja nos ungir pousando sobre nós. Então, Noé, mais alguns dias ele solta e ela já não retorna, porque havia um lugar seguro. Agora, irmão, do que fala lá em Hebreus capítulo 11, quando nós olhamos para Abel, e para aquele princípio do cordeiro, do repousar, aquele repousar da pomba sobre o cordeiro. Não Abel, Noé. Quando nós olhamos lá para Noé, nós vemos que Noé foi alguém que
pela graça do Senhor, ele creu no Deus maravilhoso, invisível, ele fez algumas coisas por causa desse mover no seu coração, não o espírito de habitação, mas muitas lições para nós, porque o bendito Espírito Santo ensina Noé a ser alguém temente, a ser um pregador da justiça e a aparelhar uma arca. Por quê? Porque o Senhor tem desejado construir em nós um testemunho. Essa era a finalidade daquela arca, testemunho. Então, o bendito Espírito Santo vem sobre o Cordeiro e ele comunica a Jesus duas coisas lindas, então nós vamos encerrar. Você se lembra que quando ele vem, Lucas capítulo 3, versos 21 e 22, ele vem e pousa sobre o Senhor Jesus. E então os céus se abrem. Irmão, é a primeira vez que os céus se abrem para um homem. Os céus nunca haviam sido abertos para ninguém, para homem nenhum, porque o primeiro Adão pecou. Então os céus se abrem pela primeira vez. O que o Senhor Jesus ouve? Porque o que o Espírito Santo deseja comunicar para ele? O que o Espírito Santo traz para ele como homem? Primeira coisa, tu és meu filho. Duas coisas principais. Ele revelou para o Senhor Jesus. Ele trouxe uma consciência maior a respeito de quem ele era. E ele trouxe uma consciência maior a respeito do que ele faria, de qual seria o seu chamamento. Que maravilhoso. Tu és meu filho amado. Então nós temos a filiação que só o bendito Espírito Santo comunica. Onde que nós temos isso nos escritos de Paulo? Romanos, capítulo 8, precioso verso. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Você vê isso, irmão? Agora, você consegue perceber que o que é verdade a respeito do Verbo eterno é também verdade a teu respeito? Então, qual a necessidade que nós temos? Ó bendito Espírito, sussurra no mais profundo do meu ser, aquele tu és meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Para que eu não fique procurando formas de te agradar, Senhor. Formas de parecer um filho melhor, mas para que eu tenha total certeza e confiança que eu fui tornado teu filho amado, em quem o Senhor tem todo o prazer. Graças ao Senhor. Que o Senhor siga nos falando. Amanhã nós seguimos, perdão por tomar um pouquinho mais do seu tempo. Vamos ter uma breve palavra de oração e pedir ao Senhor que fale a nós aquilo que eu não pude te falar, irmão. Que o Senhor fale ao seu coração ainda mais e que você seja diligente com aquilo que o Senhor tem nos falado. Porque se nós não formos diligentes, deixe-me dizer uma última coisa. A palavra, ela vai cumprir um tempo de maturação no seu coração. Ela aguarda que você obedeça. Se você não obedecer, ela se perderá. Não porque ela é fraca, ela é poderosa. Ela é absolutamente suficiente para fazer em nós tudo o que Deus deseja. Mas Ele decidiu que seria com a nossa cooperação. Então você e eu, nós precisamos obedecer, misturar com fé, meditar, para que essa palavra vá mais fundo no nosso ser e cumpra aquilo que o Senhor tem desejado. Amém? Vamos orar. Senhor, bendizemos Teu nome, Teu glorioso nome. Agradecemos porque Tua palavra é doce como mel, Senhor.
Tua palavra alegra os nossos corações. Tua palavra enche os nossos corações com vida da Tua parte. Nos ajuda, Senhor, a sermos diligentes, para que haja um verdadeiro transbordar nos nossos corações. Que nós não tenhamos tampa nesse cálice, Senhor. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Ó Senhor, transborda nos nossos corações. Nos ajuda a não oferecer obstáculos para esse transbordar, mas a sermos teus fiéis cooperadores. Assim te confiamos nossas vidas e aquilo que o Senhor tem nos falado. Em nome de Jesus. Amém.